Aue discípuli et discípulas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma lição de latim. Esta é a Lectio Undewiginte, a lição número 19. Nós vamos conhecer os pronomes. Então, vamos inaugurar uma classe nova de palavras, ainda não tínhamos estudado pronomes. Vamos começar com os pronomes pessoais e, em seguida, os pronomes possessivos. Vamos lá? Os pronomes também são uma classe de palavras, assim como no português, e não é uma classe de palavra muito numerosa. Aliás, são poucas as palavras que compõem o léxico dos pronomes. Na verdade, se olharmos para as classes de palavras, veremos que os substantivos, os adjetivos e também os verbos compõem a maior quantidade das palavras do léxico, ou seja, estas três classes, elas dominam o grupo de palavras que compõem uma língua, no caso a língua portuguesa, ou nomeadamente aí a língua latina, que é a que nós estamos estudando. A palavra pronome significa essa desinência não, esse prefixo pro significa exatamente ao invés de. Então, pronome é ao invés do nome, ou seja, ao invés de nominalizar, ou seja, colocar ali o substantivo, nós utilizamos uma espécie de apelido, ou seja, uma forma de se referir ao substantivo. E os pronomes, portanto, assim no latim como no português, eles vão surgir numa frase, ora em lugar dos nomes, no caso, absolutos, substitutos, né? Por exemplo, posso, numa frase, compor em primeira pessoa, colocar ali o meu nome, ou eu posso colocar um pronome que refira a minha pessoa. Existem formas, por exemplo, como sujeito da oração, eu utilizarei o eu. Eu amo meus alunos, por exemplo, né? Eu, sujeito da oração. Mas posso também, ao invés de colocar aí como sujeito, colocar como um objeto direto, né? Ou um objeto indireto, e assim por diante. Então, os pronomes, eles podem surgir em lugar de nomes, no caso, como absolutos e substitutos, ou, eventualmente, em concordância com eles, determinando-os, no caso, aí, como os adjuntos e os determinantes. No caso dos pronomes pessoais, eles são sempre absolutos. Vamos lá? Vamos observar, então, quais os tipos de pronomes que temos. Temos aí os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, nomeadamente, hoje nós estudaremos esses dois tipos de pronomes, os pessoais e os possessivos, mas também temos aí os demonstrativos, uma boa quantidade de pronomes demonstrativos, os pronomes relativos, temos também os interrogativos, os indefinidos, esse sim talvez aí o mais numeroso, o grupo mais numeroso de pronomes latinos, e temos também os chamados pronomes correlativos, certo? Se houver tempo nessa disciplina, veremos todos esses tipos de pronomes, mas por hoje vamos ficar aí nos pessoais e possessivos. Antes de vermos como são declinados os pronomes, vamos apresentar aí, portanto, quais são os pronomes pessoais. Nesse caso, nós temos o ego, se refere exatamente à primeira pessoa do singular. Tu refere-se à segunda pessoa, estes dois aqui são nominativos, e temos o se, que é o reflexo no caso aí, referindo-se à terceira pessoa. Nesse caso aqui nós temos um acusativo, vou explicar isso mais adiante. Bem, aí na forma do plural, nós teremos aqui o nós, primeira pessoa do plural, nos, e teremos o vós, segunda pessoa do plural, e também o se. Na verdade, aqui não é outro pronome, é o mesmo que nós temos aqui do outro lado da terceira pessoa do singular. É porque ele pode ser aí declinado e a declinação dele serve para singular e para o plural. Bem, o que nós temos aqui? Singular, do outro lado temos o plural, como já referimos. Vamos apresentar também os pronomes possessivos, não são numerosos, como eu tinha dito. Então, vamos ver quais são esses pronomes. Temos a primeira pessoa,
certo? Meus, meia, meum, ele será declinado aí, portanto, como os adjetivos de primeira classe. Aliás, os pronomes possessivos são declinados como os adjetivos de primeira classe. Por isso são chamados também adjetivos pronominais. Temos aí segunda pessoa, tus, tua e tun. A terceira pessoa, sus, sua e sun. Bom, essas são as formas do singular. Na forma do plural, a primeira pessoa será noster, nostra e nostrum. E a segunda pessoa, o ester, o extra, o estrum. Eu vou fazer aqui a classificação, portanto, desse lado aqui, temos primeira, segunda e terceira pessoa, todas elas do singular. E do outro lado temos o noster, nostra, nostrum, o ester, o extra, o estrum, são, no caso, os pronomes do plural. Bem, quero ainda referir que o sus, sua, sun, pode ser aí a mesma forma para singular e também para o plural. E este aqui, na verdade, é o reflexo, certo? Esse é o reflexo. Assim como nós temos o se para os pronomes pessoais, temos aqui o sus, sua, sun, o pronome reflexo dos pronomes possessivos, referindo-se à terceira pessoa nesse caso, né? Bem, eu quero lembrar que a declinação desses pronomes, ou a apresentação desses pronomes, estão lá na página 64 e também na página 65 do Compêndio de Gramática Latina. Vamos agora observar como é que se faz esta declinação dos pronomes pessoais. Nós já apresentamos eles aí, são, no caso, eu, tu, e temos o reflexo se. Então, vamos ver aqui a declinação do primeiro pronome, no caso, eu. Nominativo, ego, acusativo, me, genitivo, mi, dativo tem duas formas, pode ser mihi ou mi, e ablativo, me. Se nós formos traduzir, nominativo, teremos eu, acusativo, teremos a forma me, no caso genitivo, teremos de mim, o dativo, teremos também a mim, para mim, ou eventualmente me, na forma de objeto indireto. E o ablativo, teremos aí por mim, de mim, e eventualmente também a forma me, no sentido de ablativo, ou seja, de adjunta adverbial. A outra coisa é que nós não temos aqui o vocativo, certo? Vocês não viram o vocativo. Por que que não tem o vocativo, professor? Lembre-se, a função desse caso vocativo é chamamento. Não tem como eu me chamar. Imagine se eu vou me chamar eu, estude a lição. Não, não tem como, né? Eu posso dizer Pedro, estude a lição, é diferente. É o mesmo caso de tu. Então, nós temos aqui, olha só, a declinação tu, acusativo te, genitivo tui, dativo tibi, ablativo te. Observe que aqui também nós não temos o vocativo, porque também nós não chamamos uma pessoa por este pronome. Não tem como nós chamarmos, né? Imagine, se eu vou chamar a outra pessoa, que é uma segunda pessoa, não será por esse pronome. Então, por isso, nós não temos o vocativo também em tu. Eu antes passo aqui também a forma do reflexo, do se, que nesse caso refere-se, portanto, à terceira pessoa. Não existe aqui um nominativo, não existe uma forma de se referir ao se. A tradução desse pronome em português pode ser se, ou eventualmente será se. Eu até deveria ter colocado aqui o se, porque só sobreviveu estas duas formas em português, se e si. Então, vamos lá ver. Acusativo é se ou se. Genitivo, sui. Dativo, sibi. Ablativo, se e se. Se formos traduzir aqui, no caso, no acusativo, teremos a forma se. No genitivo, teremos, por exemplo, de si. Então, observe que esta forma ela sobrevive na sua forma de adjunta nominal restritivo, de si. E também sobrevive aqui no dativo, é o caso de sibi, pode ser traduzido aí por a si, ou eventualmente também se.
E o ablativo também sobrevive na sua forma se, como no caso ou eventualmente também como se, é o caso de por si, de si, né, na forma de adjunto adverbial. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, observe bem a forma do acusativo em eu e também o ablativo, ou seja, os dois são repetidos, me. Observe que em tu nós temos acusativo em te, ablativo em te. E também na forma se nós temos acusativo se, ablativo se, são repetidos, portanto, aí são iguais à forma do acusativo e também do ablativo. Bem, mais informações aqui, nós temos, por exemplo, a forma do ablativo, se acompanhado da preposição com, lembre-se que a preposição com, ela é própria do ablativo, no caso, quando ela acompanha o ablativo, ela pospõe-se. Como assim, professor? A preposição ela vem depois da palavra e colada à palavra. Então, é o caso de mekon. Mekon, nós temos exatamente aqui, na frente nós temos o pronome e a seguir nós temos a preposição. É o caso de cum me. Então, em latim ela será escrita mekun. Tecun será o caso de cum te. E secun será o caso de cum se ou se secun, por exemplo, também. Né? Vamos lá, então, agora aos pronomes pessoais do plural. Formas do plural dos pronomes pessoais, nós temos o caso de nós, a declinação será exatamente esta, portanto, temos aí nominativo, nos, acusativo, nos, genitivo, são duas as formas possíveis, nostrum e nostri, o dativo e o ablativo são iguais, nobis. Aqui, se nós traduzirmos em português, nominativo é nós, acusativo também será, no caso é nos, sem o acento, certo? Sem o acento, nos. Vou colocar aqui, olha. Aqui é nos, sem o acento, certo? E aqui é nós, com o acento. Qual é a diferença, professor? É que quando nós temos o acento, assim, nós, o que nós temos em português? Um sujeito da oração. E quando nós temos um nos, será um objeto. Objeto. Nesse caso aqui, objeto direto, mas não só. O genitivo nostrum, nostri, será a tradução de entre nós ou de nós, por exemplo. E o dativo será a nós e também nos. As duas formas, portanto, prevalecem aqui. No caso, a nós, se tiver acompanhado de uma preposição, e eventualmente nos, quando não estiver com preposição. Essa será a diferença. Vou repetir. Nós e nos, estas duas formas aqui, elas podem eventualmente acontecer em português como objeto indireto. Quando é que isso vai acontecer? Quando for nós, será acompanhado de uma preposição obrigatoriamente. Quando for nos, ou seja, sem um acento, não necessariamente teremos ali a preposição. O ablativo pode ser traduzido aí por nós ou de nós. Vamos à segunda pessoa, vós. Aqui temos a mesma regrinha do vós e vos, certo? Nominativo, vos, observe bem. Então, a forma do objeto direto em português será vós. E o acusativo, os. A forma do objeto será vos, ou seja, sem o acento. Gente, é horrível escrever no mouse aqui. Eu preciso de um computador touchscreen para melhorar as minhas aulas de latim para as próximas turmas ou para aqueles que quiserem continuar nessa disciplina no próximo período. Não seja você. Genitivo, vestrum ou vestre. Dativo e ablativo, vobis. Aqui prevalece a mesma regra que eu tinha dito ali sobre o nós. As duas formas, vós e vos, essas duas formas também podem acontecer aqui como objeto indireto em português, certo?
Pode acontecer como objeto indireto. A diferença é quando teremos o pronome não, desculpe, preposição, ou quando teremos apenas o pronome sem preposição. Vós tem que ter uma preposição. Vos não necessariamente teremos a preposição. Tradução desses termos aqui, em português, nominativo nos é exatamente... os é vós. No caso, o vocativo, acusativo, vos. Observe bem. Nominativo, sujeito da oração, vós. Acusativo, objeto direto, nos. Aí temos a forma do genitivo, o estrum e o estri. Pode significar entre nós ou de vós. Entre vós ou de vós. Desculpe, eu falei entre nós. É entre vós ou de vós. Repetindo aí, certo? E a forma opis, no caso do dativo, pode ser a vós ou vos, dependendo aí, portanto, da composição. O ablativo teremos por vós ou de vós, como adjunto adverbial. Aqui também prevalece a forma do ablativo, quando acompanhado da preposição cum, ela também vai pospor ao pronome. Então, é o caso de vobiscum. Observe bem aqui, nós temos nobiscum, exato, ou seja, cum nobis, e teremos vobiscum, ou seja, cum vobis. Possessivos, nós vimos lá que existiam, no caso, os pronomes meus, mea, meum, tus, tua, tuum, e nós vamos começar aqui com a primeira pessoa, no caso, meus, mea, meum. A tradução de meus, mea, meum é exatamente meu e minha. Em português, a forma do neutro desaparece, obviamente. Então, nós temos aqui, observe que eu coloquei aqui um N e um V, que é que, na verdade, essa forma equivale para nominativo e vocativo, mas queria chamar a atenção disso. A forma do masculino, meus, é nominativo, e o que está entre parênteses, mi, é a forma do vocativo, certo? Então, nós vamos lá, feminino, mea, neutro, meum. Acusativo, meum, meam, meum. Genitivo, mei, meai, mei. Dativo, meo, meai, meo. Ablativo, meo, mea, meo. Forma do plural, temos aqui nominativo, mei, meai, mea. Acusativo, meos, meas, mea. Genitivo, meorum, mearum, meorum. Dativo e ablativo, meis. Bom, se vocês observarem aqui, o que nós temos, nomeadamente, uma declinação igual aos adjetivos de primeira classe. Ou seja, do lado de cá, nós temos a segunda declinação, nomeadamente o primeiro tipo da segunda declinação. O feminino é, portanto, aqui a primeira declinação, e os neutros são a segunda declinação, portanto, o terceiro tipo da segunda declinação, que são aqueles que são neutros. Não tem muito segredo aqui nos pronomes possessivos. Bom, por que não se diz, professor, por que não se diz que os pronomes possessivos são declinados e aí se mostra lá, olha, eles são declinados assim, como os adjetivos de primeira classe? Bom, isso é dito, mas não é estudado junto com os adjetivos de primeira classe, porque os pronomes, como eu tinha dito, não é uma classe numerosa, é uma classe pequena, por isso fica bem estudar caso a caso. Não vai tomar muito tempo. Vamos lá, outro pronome possessivo, no caso agora a segunda pessoa. Segunda pessoa é o caso de tus, tua e tun. Traduzido, teremos em português teu e tua. Vamos lá, nominativo, tus, feminino, tuan, neutro, tun, acusativo, tun, tuan, tun, genitivo, tui, tuai, tui, dativo, tuo, tuai, tuo, ablativo, tuo, tua, tuo. Forma do plural, nós temos nominativo, tui, tuai, tua, acusativo, tuos, tuas, tua, genitivo, tuorum, tuarum, tuorum, dativo e ablativo, tuis.
Também se declina como os adjetivos, aliás, todos os pronomes possessivos. Então, não vou ficar aqui repetindo isso, certo? Que se declina como os adjetivos de segunda classe, ou seja, primeira e segunda declinação. A outra coisa é que nós não temos aí o vocativo. Por que não temos? Porque não tem chamamento utilizando o pronome teu e tua. Não tem como você chamar alguém assim. Bom, vamos lá a outro pronome. No caso, a forma do plural da primeira pessoa, noster, nostra, nostrum. Bom, aqui nós temos no singular, por exemplo, a forma do nominativo e do vocativo, teremos aqui noster, certo? Nominativo e vocativo, noster. Feminino, nostra, neutro, nostrum. Acusativo, nostrum, nostra, nostrum. Genitivo, nostri, nostrae, nostri. Dativo, nostro, nostrae, nostro. Ablativo, nostro, nostra, nostro. Forma do plural, nostri, nostrae, nostra. Acusativo, nostros, nostras, nostra. Genitivo, nostrorum, nostrarum, nostrorum. Dativo e ablativo, nostris. Bom, se nós observarmos agora, assim, vou fazer uma referência aqui, porque o mesmo vai ser usado para o caso de wester, westra, westrum. Temos também aqui a mesma declinação lá, como os adjetivos de segunda classe, certo? A diferença que nós temos agora é que aqui a segunda declinação se faz como segundo tipos, em er, como o ager, por exemplo. Ager, agri, lembram? Então, o nominativo será noster, mas observe que depois, ali é a única forma. Isso aqui pode confundir um pouquinho, mas essa é a única forma. É só no nominativo e no vocativo, obviamente. O resto, o radical é nostri, mas, gente, esse nominativo é o suficiente para a pessoa cometer um erro para a analogia e errar toda a declinação, colocando lá, por exemplo, nosterum, nosteri, nostero, nostero. E pronto, tira zero só em cima do nostri, noster, nostra, nostrum. Bom, feminino é a primeira declinação, como tínhamos falado, e o neutro permanece lá na segunda declinação, terceiro tipo. Então, é só isso mesmo a se considerar. Noster, nostra, nostrum significa exatamente nosso e nossa. Segunda pessoa do plural, aí dos pronomes possessivos, é o caso de wester, westra, westrum. Temos, portanto, aí nominativo, wester, acusativo, westrum, genitivo, westri, dativo, westro, ablativo, westro. Deixa eu ler como eu estava lendo. Nominativo, wester, westra, westrum. Acusativo, westrum, westran, westrum. Genitivo, westri, westrai, westri. Dativo, westro, westrai, westro. Ablativo, westro, westra, westro. Na forma do plural, temos aí o estri, o estrai, o extra. Acusativo, westros, westras, westra. Genitivo, westrorum, westrarum, westrorum. Dativo e ablativo, westri. A tradução de wester, westra, westrum, será exatamente vosso e vossa. Não tem a forma do vocativo? Não tem. Porque também não tem chamamento utilizando o pronome vosso, vossa, por exemplo. Né? Não aqui no latim. Vamos lá, temos ainda o reflexo terceira pessoa. Bom, o sus, sua, sum, já vimos aí que ela é a forma do singular e do plural, é a terceira pessoa, e é, no caso, o pronome possessivo reflexo. Bom, a forma do singular, teremos aí sus, sua, sum, acusativo sum, suan, sum, genitivo sui, suai, sui, dativo suo, suai, suo, ablativo suo, sua, suo. Plural, temos sui, suai, sua, acusativo suos, suas, sua, genitivo suorum, suarum, suorum, dativo e ablativo suis. Nesse caso, o sus, sua, sum, é exatamente o nosso seu e sua. Observar aqui o uso na frase de um desses pronomes, são vários,
mas eu quero fazer pelo menos uma demonstração. E para esta demonstração, eu elegi aqui o pronome meus, meum, apenas na sua forma do singular, certo? Então vamos lá, a primeira frase nós temos o nominativo, explorando aí algumas palavras que vocês já conhecem. Meum animal bonum est. O meu animal é bom. Vou já fazer a classificação sintática e depois eu vou mostrar como é que esses pronomes concordam aí com os substantivos e assim por diante. Aí temos outra forma de nominativo, não coloquei o vocativo, certo? Mas para explorar exatamente outro nominativo, nesse caso agora é um feminino, mea discípula, ou seja, minha aluna. Acusativo, meum patrem amo, ou seja, amo o meu pai. Genitivo, Iulia mei memor est. Pessoal que pediu para não colocar Iulia, desculpe. Não lembrei de outro nome para colocar aqui. Ou seja, Júlia, lembre-se de mim. Temos aí um genitivo. Dativo, populus meai voci oboediti, ou seja, o povo obedece à minha voz, ou a ideia de obedece os meus ditos, mas eu quis traduzir por a minha voz, para ficar aí também no feminino. E o ablativo, agrícola cum meo cane insilua est, essa tradução será exatamente, o agricultor está na floresta com o meu cachorro. Bom, vamos identificar aqui os casos, bem rapidinho. Temos aqui, portanto, meum animal. Na verdade, toda esta oração aqui é um nominativo, toda ela. Mas aí vamos lembrar o que é cada um. Animal é exatamente um substantivo, certo? Eu vou falar, não vou ficar escrevendo todos, não. É um substantivo neutro, lembram? Lá da terceira declinação. E nesse caso, para colocar um pronome com um substantivo, eu tenho que fazer esse pronome concordar com o seu substantivo. O que é isso, professor? Se o substantivo é masculino, o pronome vai ser masculino também. Se o substantivo é feminino, o pronome será feminino. E se o substantivo é neutro, então o pronome será neutro. Então, o que nós temos aqui em meum animal é exatamente um pronome neutro, já que animal é neutro. Lembrando que, do outro lado, bonum é um adjetivo, no caso neutro também, certo? Porque ele está adjetivando quem? Está adjetivando um substantivo que por acaso é neutro. Gente, essa regra é igual ao português. O pronome, ele sempre usa o mesmo gênero e também tem que concordar, não só em gênero, tem que concordar em número. Eu não posso dizer meus animal, não, é meu animal, tudo no singular. Agora, se o animal é plural, animais, então será meus animais. Também o pronome concorda aí em número e também em gênero, assim como acontece com o adjetivo. É a mesma regrinha, só estou aqui, portanto, repetindo. Bom, tudo isso traduzido para o português, nós lembrando que temos aqui um verbo est, terceira pessoa do singular do presente do indicativo, traduzido em português por terceira pessoa do singular do indicativo também. Então, nós temos aqui o meu animal é bom, lembrando que a classificação, o meu animal será um sujeito da oração. Bom, como está separado por um verbo de ligação, teremos aí um predicativo do sujeito, certo? Bom, o pronome ele fica no mesmo caso do seu nome, ou seja, aquele a quem ele está se referindo. Então, eles ficam aqui, portanto, no mesmo caso. Bom, meia discípula, tudo que nós temos aqui, que eu coloquei só na forma nominativa, eu não quis fazer uma frase inteira, porque ia complicar, eu ia ter que mudar toda a configuração desse slide aí, eu estou tentando aproveitar a mesma lição de outro, né? Porque imagine, eu passo 2 dias montando slides para o latim, quando termina vem o latim 3, quando termina vem o inglês. Então, não paro o tempo todo.
Então, é preciso aproveitar alguma coisa. Meia discípula, nós temos aí tudo nominativo, traduzido em português, tudo para sujeito da oração. Mas observe bem que agora, discípula é um substantivo, no caso, feminino, lá da primeira declinação, por acaso, da primeira declinação, então o pronome que é utilizado terá que ser também um pronome feminino, certo? Ou seja, meia discípula. Se eu fosse fazer outra frase aqui, eu colocaria, por exemplo, meus discípulos. Aí eu teria o quê? Um adjetivo, um substantivo masculino da segunda declinação com um pronome também masculino. Repetindo, pronome tem que concordar com o seu substantivo em gênero e também em número. Vamos observar aí, e também fica no mesmo caso, como eu tinha falado, e vamos acabar de ver outra vez aqui. Me un patrem amo. Observe que o que nós temos aqui é um acusativo. Vamos pensar aqui nesse acusativo. Patrem é um substantivo masculino da terceira declinação, certo? Terceira declinação, substantivo masculino. Meun é, portanto, um acusativo masculino aqui, então estamos, masculino, o pronome, e está se referindo exatamente a patrem, ou seja, amo o meu pai. Então, o meu fica no mesmo caso ao pronome que ele está se referindo, ou seja, são aí, portanto, objeto direto. Mas, eventualmente, o pronome ele não vai estar ali junto com o nome a que ele se refere. Até agora eu coloquei aqui, não? Por exemplo, coloquei aqui meu animal, certo? Coloquei minha aluna, coloquei aqui meu pai, mas o pronome pode estar sozinho. É o caso da frase Julia mei memor est. Bem, aqui, Júlia, lembre-se de mim. Aqui, no caso, Júlia é um nominativo. Como é um nominativo, traduzimos aqui por sujeito da oração, certo? E aí, nós temos aqui o memor est. Eu não vou fazer a classificação desse verbo aqui, certo? Ele está traduzido aqui como lembre-se. Eu vou deixar essa classificação para fazer em outro momento. Que na verdade esse memor aqui é uma palavra lá da terceira declinação, memor, memores, portanto é aí um adjetivo que significa lembrar-se, e aí está traduzido aí por lembre-se. Como o nosso foco aqui será o MEI, eu não vou proceder essa explicação para nós não confundirmos muito como é que memor est está traduzido por lembre-se. É só para fazer aí uma referência aos curiosos. Mas aqueles que tiverem dúvida podem depois mandar a pergunta e eu posso encaminhar uma resposta que deixe mais claro isto, certo? Nós não, de qualquer forma é assim, nós não vamos ter tempo de estudar todos os elementos do latim nessa disciplina. Então, algumas coisas elas passam batida mesmo. No caso, para a avaliação e mesmo para os exercícios, eu posso fornecer aquelas palavras, aqueles termos que nós ainda não estudamos, classe de palavras que nós ainda não estudamos, por exemplo, né? Então, enfim, aí no caso, o que nós teríamos aí, memor, exercendo uma função de predicativo, né? Bom, mas aí vamos lá, e é o verbo da terceira pessoa do singular, este é lembrado, né? Ou seja, ser lembrado. Bom, vamos lá. Aqui nós temos, portanto, mei, deixa eu pegar a canetinha aqui, a forma mei é exatamente um genitivo que está traduzido aí por de mim, a adjunta nominal restritivo. Então, observe bem que agora, bom, eu coloquei aqui mei, mas obviamente, como não está referido, como não sabemos exatamente de quem se trata, eu coloquei a forma do masculino, porque está se referindo a mim, mas se é uma forma do feminino, uma pessoa, né, que esteja a dizer isso, uma mulher, pode utilizar a forma meai,
e nós teremos exatamente a mesma tradução em português, de modo que em português vai ficar subentendido se esse de mim é um homem ou se esse de mim é uma mulher. Populus meai walk oboedite. Agora, aqui eu coloquei novamente o pronome, não de forma absoluta, mas sim acompanhado aí do seu nome. E agora utilizando a forma do feminino. Então, vamos lá. Populus é um nominativo da segunda declinação, portanto, traduzido aqui por sujeito o povo. Oboedite, o verbo obedecer, é um transitivo indireto, ele exige um objeto indireto. Meai, o ok, é, portanto, um dativo. Então, vamos pensar. Walks é uma palavra aí da terceira declinação, é um substantivo feminino, traduzido aí, portanto, por outro substantivo feminino em português, voz, e meai é, portanto, aqui o dativo feminino, certo? Então, obedece à minha voz. A minha voz, o que nós temos é um objeto indireto. Poderia ser traduzido obedece aos meus ditos, que ficam até um pouco mais claros. Só que aí eu teria um masculino e eu não queria causar essa confusão nesse momento. Agrícola cum meu cane insilua est, aqui também eu utilizo o pronome junto de um substantivo. Agrícola é o nominativo, já vimos, primeira declinação, portanto, o agricultor sujeito da oração, verbo est, está na floresta, temos aqui, portanto, um ablativo. Insilua é também um ablativo, lembrando que nós temos a preposição exigindo um ablativo. Cum meu cane também temos uma preposição exigindo o ablativo, está traduzido aqui, portanto, na floresta, adjunto adverbial de lugar, com meu cachorro, adjunto adverbial de companhia. Bom, meu cane, deixa eu explicar uma coisa aqui. O termo canis, canis, que é canis, no caso, nominativo e genitivo, é uma palavra da terceira declinação que pode ser traduzida aí por cachorro ou por cadela, certo? O masculino e o feminino. Então, eu posso colocar aqui o que vai determinar se esse cachorro é um cachorro ou uma cadela, nomeadamente será esse pronome. Por quê? Porque canis, ele é masculino e ele é feminino, ele se escreve igual, né? Bom, isso acontece com algumas palavras da terceira declinação e que vieram da terceira declinação ainda hoje no português funciona assim. Imagina, o elefante, a elefante. O que vai determinar é o artigo, se é um macho ou se é uma fêmea. Então, eu não teria nenhum prejuízo se eu colocasse aqui, ao invés de meo cane, que eu estou utilizando exatamente este ablativo masculino, eu poderia colocar, por exemplo, meia cane. E aí o que eu teria? O agricultor está na floresta com a minha cadela. Então, a tradução seria diferente, né? O que está determinando aí, repito, é apenas o pronome que se refere ao nome que está aqui. Bom, eu não posso terminar estas lições sem não falar um pouquinho do latim ao português. São só algumas afirmações bastante concisas, né? Mas vamos lá. Nós temos aqui, portanto, os pronomes pessoais, eles conservam nítidos vestígios dos casos latinos. Isso aqui será muito importante. Nomeadamente, o Ismael de Lima Coutinho vai dizer no seu livro Gramática Histórica que de todas as classes de palavras, os pronomes pessoais é a que melhor conservou os vestígios dos casos latinos. Gente, isso aqui é importante, inclusive, até para esclarecer algumas dúvidas que nós temos, por exemplo, em classificação sintática da língua portuguesa. Então, observe o caso do primeiro pronome, é o caso de ego. Ego, hoje em português, é o nosso eu. Esta forma, no latim, ego era um nominativo. Em português, eu só pode ser sujeito da oração. Eu não posso colocar eu, por exemplo, como um objeto indireto. Para eu, né? Fazer, enfim, não se usa o eu como objeto indireto, como nenhum objeto, como nenhuma forma de objeto.
Eu só pode ser sujeito da oração, né? Se eu vou dizer ela ama eu não posso utilizar esse eu, estará errado. Se eu quero colocar aí como objeto direto, então tem que ser ela ama-me ou ela me ama, como eu bem quiser proceder a frase. Aí temos outro caso, é o me. O me é acusativo, inclusive sobrevive do mesmo jeito no português. Esse me, ele é objeto direto em língua portuguesa. Eventualmente, nós vamos ver que também existe um me que pode ser objeto indireto, certo? Não vamos confundir uma coisa com outra. Mas isso é normal. Nós já vimos que o me poderia ser acusativo e também poderia ser ablativo no latim. Então, é normal que um caso se escreva igual ao outro caso, né? Mas no português, o certo é que me não pode exercer a função de sujeito da oração, por exemplo, né? E é um caso que está limitado na língua portuguesa, a classificação sintática de me. Quando ele aparece na frase, se eu olhar uma frase e estiver lá o pronome me, eu já sei que esse me é um objeto dentro da oração. Se é um objeto direto, bom, a sua forma do acusativo mostra que é um objeto direto, mas pode ser eventualmente um objeto indireto, porque também houve algumas transmutações que nós vamos mostrar aqui também a partir do mihi latino. Bom, é o caso aqui, nós temos esse mihi, min, certo? O mihi evolui para min. Eu coloquei aqui, o manual indicava estes elementos que eu estou comentando. O compêndio de gramática latina, na página 64, faz um comentário sobre estas formas nítidas dos vestígios dos casos, né? Inclusive, essa primeira frase que eu coloquei aqui está muito parecida com aquela que está informada na página 64 do compêndio de gramática latina. Mas lá ela indica o dativo. Dativo? Deixa eu olhar aqui um pouquinho. Exatamente, o dativo como uma forma de mim, mas na verdade o genitivo também carrega essa mesma alteração de mei para mim, certo? Então, quando aparece na oração mim, nós já sabemos, mim não pode ser um objeto direto, mim não pode ser um sujeito da oração, mim vai ser aí, portanto, um adjunto adnominal restritivo, ou pode ser aí um objeto indireto, eventualmente também poderá ser um adjunto adverbial, né? É o caso, por exemplo, de por mim, de mim, enfim. Mas o certo é que nós temos aí vestígios de casos limitados, né, no português. Não, isso não acontece, por exemplo, como acontece com substantivos. Eu pego a palavra professora e ela vai estar em qualquer caso. Pode ser sujeito, pode ser vocativo, pode ser objeto direto, indireto, adjunto adverbial, adjunto adnominal restritivo, objeto indireto, enfim. Não importa onde vai depender de onde eu quero colocar a palavra professora na oração, e ela vai exercer aquela função sintática. O caso dos pronomes, não. Eles têm limitações. Eu é sujeito, me é objeto, mim é objeto, e não é qualquer objeto. Tem um tipo específico de objeto que pode ser, né? Também tem limitação no... sim. Agora temos o caso aqui de mekun, a partir que se forma aí depois o migo. Eu vou fazer um estudo mais pormenorizado num slide a seguir sobre como é que meco se transforma em migo e depois chega a comigo, mas o certo é que essa forma vem aí do ablativo latino, nós já vimos, e precedido por a preposição, no caso, comigo. E esse comigo é sempre um adjunto adverbial em língua portuguesa. E temos aí, só para referência, porque se nós estudarmos os demonstrativos, eu vou voltar a tocar nesse assunto. A terceira pessoa no português, ele e ela, não existia no latim e tem a sua origem a partir dos pronomes demonstrativos ile e illa do latim. Se nós estudarmos os demonstrativos, eu vou mostrar essa alteração quando nós falarmos sobre a passagem do latim ao português.
Vamos lá? E vamos fazer agora alguns comentários do latim ao português, mostrando aí algumas mudanças fonológicas, né? Bom, desses pronomes, nomeadamente. Nós temos aqui o pronome ego, houve uma síncope do G, assim sobreviveu a partir desse ego a forma eu, que depois evolui a português para eu, ou seja, o o transforma-se em u. Nós vamos ver que essa forma ela sofre diferenças, por exemplo, quando nós vamos jogar aí em outras línguas românicas, o italiano, o francês e mesmo o espanhol. O certo é que essa forma eu já aparece nos textos latinos a partir do século VI, mostrando que essa alteração, essa mudança fonológica, ela ocorreu há muito tempo atrás. Bom, vamos ver agora também o caso de mihi, que chegou a português como min. O que houve aqui é uma nasalização do i, que foi provocada pela presença da nasal inicial. O que nós estamos querendo dizer aqui? Essa consoante mi, que aparece aqui, M, ela é, por natureza, uma consoante nasal, no caso bilabial, mas é uma consoante nasal. E aí ela exerce uma influência sobre a consoante que vem a seguir, a consoante não, desculpe, a vogal que vem a seguir, que nesse caso é a vogal I. Com a queda desse ri, a partir, né, nós vamos observar isso, nós temos aí então o surgimento desse M a partir da nasalização. Bom, a forma arcaica mi átona também deu origem ao atual me, e aí isso explica por que nós temos a forma me como objeto indireto. Posso dar como exemplo a frase ela me obedece. Nós temos, portanto, esta forma aqui e não ela me obedece. Bom, tecnicamente nós teríamos um min aí, mas também se desenvolveu a partir desse mi arcaico na língua portuguesa, certo? Desenvolveu essa forma me, o que admite isto como objeto indireto, portanto, se assemelhando aí com a forma do acusativo, me, e também com a forma do ablativo, me, podendo então, na verdade aí, agregando mais um caso à forma do me. Em textos clássicos nós vamos ver que esse mi ele está escrito já com um acento. Aí eu quase que eu não desenhei aqui o tio, né? Ficou bem mal desenhado o meu tio. Vamos ver se eu consigo apagar e fazer um tio mais decente. É simples. Nós vamos ver em alguns textos antigos esse min escrito assim com um tio por cima, né? Min, já mostrando aí que houve, no caso, a nasalização do i, que vem representado em português pelo m, que obviamente é uma consoante nasal, como nós já havíamos falado, bilabial nasal. Mais alterações, mudanças fonológicas, temos aí a alteração. Eu vou fazer uma incursão por esses migos que existem, cigos e tigos que existem no português. Mecum transforma-se em migo. Isso lá no português arcaico nós vamos encontrar essa forma migo. Bom, o que aconteceu é que mecum passa a mego e depois mego passa a migo. Ou seja, o C se transforma em G. Isso é um fenômeno normal que nós vimos em palavras, por exemplo, gaio, caio, Caio, Gaio e assim por diante, né? Catum, catus, ou seja, gato e assim por diante. E temos aí a passagem do E para I, também um fenômeno comum na evolução da língua. O que houve aqui nessa mudança de migo para comigo, como nós vamos ver, o que houve aqui é que houve um esquecimento de que esse final go, que nós temos aqui, olha, esse final go, que está aqui na palavra, era, na verdade, a evolução natural da preposição latina cum, ou seja, o que é, professor, que o senhor está querendo dizer?
é que aqui em mecum, essa palavra cum é uma preposição e ela evoluiu depois para, no caso, o go. Ou seja, caiu o M, certo? E o cu se transformou em go, certo? Então, nós temos aí mecum para migo. Bem, com isso, houve um esquecimento, ou seja, as pessoas se esqueceram que, na verdade, o que nós tínhamos aí é uma preposição latina. E aí, por isso, ela acabou por se desenvolver, ou por ter aí um desenvolvimento pleonástico, ou seja, uma repetição na palavra com a mesma preposição. Buscaram lá novamente a preposição com, que é o nosso com em português, e colocaram ela de volta na palavra. Ou seja, as pessoas esqueceram que, na verdade, esse GO é a própria preposição. Ela evoluiu. Bom, nós vamos ver que este fenômeno, ele continua acontecendo na língua em outras palavras. Vou dar um exemplo aqui. A palavra em latim alter se evoluiu em português, certo? Evoluiu em português para outra. O que eu quero dizer? A palavra alter latina, em português, ela é exatamente a palavra outra. Bom, e aí nós vamos ver que esta palavra alter compõe algumas palavras, é o caso de alternativa. Então, em alternativa, a própria preposição inicial que está colada à palavra, no caso alter, já significa outra. Só que houve um esquecimento. Nós não sabemos mais que alter é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa que outra. Então, por isso as pessoas dizem, eu preciso de pensar outra alternativa. O que está acontecendo aí é um pleonasmo, certo? Mas por que esse pleonasmo está acontecendo? Por esquecimento. Isso, nós já vimos aí que isso acontece, é normal. A palavra comigo é um excelente exemplo de desenvolvimento pleonástico causado por esquecimento do significado de uma preposição. Bom, vamos lá, mais informações. Nós temos aqui o nos, que era nominativo, desenvolve-se em português como nós, e esse ó resultou-se por influência do nosso, que é no caso, outro dos pronomes que nós estudamos aí. Ou seja, um pronome acaba influenciando o outro. Uma palavra, né, influencia a outra. E aí temos o os, é o mesmo caso, desenvolveu-se aí para vós, no caso dos nominativos, esse o também resultou-se influência do caso do vosso, e obviamente, por causa do nosso, esses dois casos aqui, nosso e vosso, acabam por colaborar para o surgimento do nós e vós. Nos, aqui a forma do objeto na oração, nos, o nos, que se desenvolve aqui em nos, o os, que se desenvolve aqui em os, certo? Em vos, desculpe. O os, que se desenvolve em vos, aconteceu por analogia com o singular me e te, que exercem função, portanto, de acusativo e de dativo. Assim, o objeto indireto também passou a ser feito em nos e vos. Lembrando que o objeto indireto, ou seja, o dativo lá era feito em nobis e uobis. O que houve foi uma alteração por analogia. O acusativo e o dativo, portanto, me e te, por terem lá funções parecidas, certo? Vocês podem ver lá nos pronomes pessoais de primeira pessoa, no caso do singular, me e te. Por analogia, causou aqui uma influência na alteração de nobis e uobis para os e nos. A fonte dessas explicações aqui de mudanças fonológicas pode ser vista lá na gramática histórica
do Ismael Coutinho, página 253 a 255. Um excelente livro para quem quiser entender mais coisas sobre a evolução da língua portuguesa, essa história, né? Diacrônica, a posição diacrônica que se encontra o português historicamente, né? Exatamente também para nós, como professores, não darmos aí informações falsas aos nossos alunos, né? Imagina quando perguntar por que o feminino de cavalo é égua. Não vamos fazer como a professora lá. Pergunte para ela. Não, nós temos que saber. Como é que nós vamos saber? Conhecendo os estágios da evolução da língua portuguesa. E aí vamos ver como é que isso aconteceu, né? Mais mudanças fonológicas, nós temos aqui o caso de nosco, que chega ao português como nosco. Tem se explicado aqui a origem desse nosco como uma contração de nobiscum, ou seja, houve aqui uma síncope por mudança de acento, ou seja, o acento que era aqui antes uma paroxítona, certo? Em bi. Nós já vimos isso, por exemplo, no caso dos verbos da primeira pessoa do plural, que o acento muda de paroxítona para proparoxítona. Por exemplo, amávamos, era amávamos no latim, amabamos, né? Amabamos no latim, vem a português como amávamos, ou seja, há um recuo na acentuação. Então, no bispo, ao acento, houve um recuo aqui para proparoxítona, ou seja, no bispo. Consequentemente, o acento muda para o proparoxítona, enfraquece a paroxítona, que agora se torna átona, e o seu enfraquecimento resulta no seu desaparecimento da palavra. Assim, nobiscum transforma-se em noscum. Mas também se admite que esta forma noscum tenha vindo aí do acusativo plural noscum. Na verdade, se vocês recorrerem lá ao livro da gramática histórica do Ismael de Lima Coutinho, vão ver que ele apresenta autores, uns que justificam a partir da contração e da síncope, e outros que vão dizer, por exemplo, a partir do acusativo plural noscum. Obviamente, também em matéria de estudos gramaticais, os autores, cada um apresenta uma opinião fundamentada em teoria, certo? As opiniões não podem não ter nenhuma fundamentação. Eventualmente, essas opiniões elas são comprovadas com alguns achados de natureza, digamos assim, arqueológica, e um exemplo é o Appendix Probe. Então, o Appendix Probe é talvez aí o catálogo mais antigo de uma língua, e nomeadamente do latim, com certeza em que se demonstra a forma correta de se escrever uma palavra e a forma incorreta de se dizer aquela mesma palavra, né? Então, lá vocês vão encontrar, por exemplo, másculos, não másculos, ou seja, as pessoas diziam másculos, mas o autor do Appendix Probe está mostrando que másculos está errado. A forma correta é másculos. Ou, por exemplo, vétulos, não véclos. Olha só a diferença. O povo falava véclos. A forma original é vétulos, né? Bom, aí nós temos inúmeros exemplos. O Appendix Probe não é propriamente muito comprido, ele é como eu tinha acabado de dizer, um catálogo que tem 227 afirmações dessa natureza, corrigindo palavras que as pessoas diziam de forma incorreta a partir do que seria o correto no latim clássico. Não é um tipo de manual diferente do que encontramos hoje, inúmeros manuais que se vende aí para nós, dizendo, né, é privilégio, não é privilégio, e assim por diante. Bom, que são manuais hoje bastante combatidos, nomeadamente aí dentro do estudo da sociolinguística, né? Bom, eu acho que é interessante para nós percebermos a partir do latim que essas alterações já vinham acontecendo a partir do latim e que as alterações elas continuam, elas não param nunca, né?
Bom, o que houve aqui é um desenvolvimento pleonástico e conosco com a mesma preposição. Vamos lembrar o seguinte, esse CO final aqui já é a preposição kun, que sofreu alteração, ou seja, queda do M. Então, nós temos aí a apócope, né, a queda do M, e, nomeadamente, o U transforma-se em O, conosco, certo? E aí, as pessoas se esqueceram que esse CO era, na verdade, uma preposição. Com o esquecimento, trouxeram ela de volta aqui para o início da palavra, ou seja, conosco. Professor, mas só temos um N aí, onde é que está essa preposição? Observe bem. Num passado mais remoto, nós vamos encontrar a palavra conosco escrita como M-I-N, ou seja, conosco. Num passado mais remoto, nós vamos encontrar assim, M-N. Traçou-se uma regra no português depois, com essas reformas que se fazem continuamente, que só se usa M antes de P e B, certo? Então, esse M passou a ser grafado como N. Mas observe bem, eu vou voltar aqui na consoante geminada, mas deixa eu explicar uma coisa sobre esse M antes de P e B. Por que isso acontece? É porque, eventualmente, tem um som nasal com essa forma de MN que ele é assimilado pelo P e pelo B quando está antes de P e B. Ou seja, como o M também é uma bilabial, ou seja, são três consoantes bilabiais, M, P e B, então esse som nasal que é assimilado pelo P e pelo B não pode ser N, só pode ser M. Por isso, se admitiu essa regra de que só se usa M antes de P e B. Claro, os professores não dizem isso para nós lá na escola, talvez porque também não sabem ou não aprenderam, ou porque talvez ainda não seja o momento de dizer para os alunos, né? Até porque os alunos ali estão aprendendo as regras da gramática para uma outra finalidade, que não é ser a de professor de língua portuguesa. Um professor de língua portuguesa tem que saber, obviamente, muito mais do que uma pessoa que só estuda língua portuguesa para levar uma vida comum, fazer uma faculdade qualquer, ou levar uma vida mesmo sem ter feito uma faculdade, trabalhar no mercado formal, enfim, e não necessariamente utilizar as regras gramaticais como profissão, como é o nosso caso. Mas aí vamos voltar aqui. Bom, quando é que ocorria na língua portuguesa as consoantes geminadas? Isto significava para dizer quando uma consoante era assimilada pela outra, ou seja, esse M foi assimilado pelo N, passa a ter um som só, certo? Bom, convencionou-se anteriormente na língua que nesse lugar apareceria uma consoante geminada. Isso aconteceu em várias palavras, né? Bom, isso era considerado um sinal diacrítico na língua. O que é um sinal diacrítico? É exatamente aquela consoante que está ali, que não é pronunciada, mas que serve para lembrar que ali naquele lugar havia uma outra consoante antes e que foi assimilada pelaquela que lhe segue. Então, eu estou riscando aqui, pelaquela que lhe segue, foi assimilado, certo? Até aí tudo bem. Bom, esse é um fenômeno que é comum. Eu vou dar aqui um exemplo prático. Morei numa cidade que tinha uma igreja, uma ruína de uma igreja no centro da cidade, e até hoje as pessoas protegem aquela ruína muito bem. Né? Isso por quê? Porque faz parte da memória da cidade, ou seja, nossos pais construíram essa igreja no tempo dos escravos e hoje nós guardamos ela. Bom, ela não tem mais nenhuma finalidade prática, não se faz missa mais dentro dela, ela não tem cobertura, ela é só uma ruína. Mas por que ela está guardada ali? Porque ela é um patrimônio, é para lembrar para nós a memória da nossa comunidade. Então, quando nós temos um sinal diacrítico na língua, quando era o caso de dois N's juntos, isso significava dizer que ali há uma ruína. Mas não tem nenhum efeito prático mais. Não, não tem. Mas é
É uma demonstração para os linguistas de que aquilo ali faz parte do patrimônio da língua, né? Então, nós não podemos destruir. Mas o que que acontece? As reformas ortográficas, elas acabam por destruir estes patrimônios que nós deixamos ali como sinal diacrítico. Veio uma das reformas e disse, olha, chega, o português não admite mais consoantes geminadas quando um som é assimilado por outro, essas consoantes geminadas, elas passam a ser grafadas por uma só. Então, conosco, com 2 N's, passa a ser apenas um N, conosco, certo? Bom, tem um efeito prático? Tem, mas também tem um efeito devastador para os linguistas. Por isso que, normalmente, latinistas não gostam de reformas ortográficas, porque elas destroem os sinais, digamos assim, que existem para nós de demonstração da origem das palavras, né? Por exemplo, os PHs, que depois foram todos transformados em F na língua portuguesa, mas que para os latinistas sabíamos, onde tem um PH é uma palavra de origem grega. Hoje já não sabemos mais, nós temos que olhar uma palavra e como não há ali um PH, não sabemos se aquele F vem do latim ou vem do grego. Bom, saberemos se conhecermos a palavra. Bom, gente, se eu for por aí, eu vou continuar e não vamos retornar aqui. Tibi, temos aqui a preposição que transforma-se para ti em português, houve aí, portanto, uma contração, essa forma ti resultou por analogia a partir do mi. E temos aqui o tecum, é a mesma explicação que nós temos em noscum, certo? O tecum transforma-se em tego, até se aproxima mais lá no caso do comigo, já que houve a transformação do cu para go, certo? Ou seja, temos tecum, tego e tigo. Essa tego será uma forma mais arcaica na língua portuguesa. Aqui houve o desenvolvimento pleonástico contigo, houve aquele mesmo fenômeno, esquecimento da preposição go, que transformou-se em go, e aí, outra vez, o desenvolvimento pleonástico de da mesma preposição com. Obviamente, grafado aqui com N, porque só se admite M antes de P e B. Aqui também temos o oscono, que é o nosso vosco em português. Explica-se também esse vosco a partir da contração do obiscum, certo? A mesma contração, a síncope do bi, mudança de acento, e admite-se que também a forma tenha vindo aí do osco. Também houve aqui um desenvolvimento pleonástico em convosco, da mesma forma como está ali em conosco. Então, é exatamente a mesma regrinha e dou aí também o apêndice probe como referência. Essas indicações, gente, é muito complicado passar o mouse aqui nesse cantinho, porque tem umas funções aqui, e eu já cliquei aqui algumas vezes e perdi todo o slide. Imagina, com 12 minutos perder esse slide seria devastador. Eu já estou segunda ou terceira vez gravando ele. A fonte está aí, página 253 a 255 da gramática histórica. Analisar aqui o rol das mudanças fonológicas, temos o caso de secum, que chega a português como no português arcaico como cego, transforma-se depois em sigo. A explicação aqui é a mesma, ablativo secum, e admite-se as mesmas explicações de contigo, comigo, convosco e conosco. Esse cego é exatamente a nossa palavra consigo, certo? Preposição. Houve aqui esquecimento da preposição go, que na verdade era o cum, e aí pleonasmo, etc, etc. Toda a explicação que já demos anteriormente. Vamos aqui, pelo menos uma breve incursão nos pronomes possessivos. Eu teria muito mais para falar, mas como eu demorei bastante nos pronomes pessoais, e o foco aqui é o latim, e não do latim ao português, então vou fazer breves comentários. Aqui o pronome mea vem a português como minha. O que houve aqui? O hiato EA, certo? Resultou em um I. E a presença nasal, ou seja, da M, que é uma bilabial nasal, forçou aqui a nasalização da vogal. Então, por isso que meia, nós vamos encontrar no português arcaico escrito como minha, ninha, aí passa a ser gravado em português atual como minha.
essa seria a evolução meia, minha, minha. Nostro, nosso, nostra, nossa. Houve aqui uma redução de STR para SS, que se explica pela sua natureza proplítica dos pronomes. Acredito que essa explicação por si só, ela não é suficiente, há muito mais que se possa dizer aí, certo? Mas o que nós vamos perceber aqui é que em nostro houve aqui uma queda da consoante T e houve aqui uma sibilação desse segundo R, segundo não, desse R, né? O que transforma o nostrum em nosso. É a mesma regra que vai acontecer aqui em nostra, certo? Aqui também autores diferentes vão dar explicações diferentes e podem observar lá na gramática histórica do Ismael de Lima Coutinho, que eu também quero dizer, a explicação que ele dá no seu livro, elas também são concisas, porque ele faz uma viagem panorâmica sobre toda a língua portuguesa num livro que, nomeadamente, tem 350 páginas. Isso é muito pouco para poder falar de toda a língua portuguesa. Temos aqui, para ir caminhando para o final mesmo, o TUS. Como é que o TUS chegou ao português teu? Que é um que pode causar, assim, maior curiosidade nos alunos. Formou-se por analogia de meus. É aquela velha coisa. Como é que se faz as analogias, né? As pessoas, o passado perfeito da terceira pessoa se faz em i. Então, por exemplo, morreu, morri. Então, o fazer será fazia. As crianças cometem esse erro. Esse erro é causado por quê? Por analogia de uma coisa que é certa. Então, como meu é um pronome correto no latim, as pessoas pegavam o tuus e pronunciavam por analogia, assim como teu, ou meus, ou seja, teus. E acabou por sobreviver essa forma teu no português. Nós vamos ver acontecer exatamente a mesma coisa lá em sus, transformando-se em seu, exatamente por analogia de meus. Então, os erros por analogia, eles podem depois se transformar em regra na língua, né? E aí, a explicação de o ostrum transformar-se em vosso, o extra transformar-se em vossa, tem a mesma explicação em nostrum, como dissemos aqui anteriormente. Bom, a fonte bibliográfica disso está lá na página 256 a 259 da gramática histórica. São comentários, eu quero lembrar, concisos sobre a evolução dos pronomes pessoais e também dos pronomes possessivos. Havia muito mais coisa que eu gostaria de poder dizer, mas, enfim, isto vem como um ingredientezinho a mais na matéria do latim, porque o nosso foco, em primeira mão, é a língua latina. Mas eu gosto de mostrar aí como as palavras evoluíram, exatamente para deixar claro a importância do estudo do latim para quem será professor de língua portuguesa. Volto em novo vídeo para falar das atividades.